Como é que você quer que o Brasil cresça, sendo que o governo federal já herda em 2018, na eleição do Bolsonaro, quando ele assume o governo e sua equipe, já herda uma dívida pública de mais de 4 trilhões de reais. E o governo federal, no meio da pandemia, teve que pegar ali, ultrapassar o teto de gasto com mais de 1 trilhão de reais para salvar a população da pandemia, do vírus. É isso que o pessoal precisa saber, porque senão vai todo mundo jogar essa culpa no presidente Bolsonaro, que o Brasil tá ruim e não tem dinheiro para investir. Não é assim que funcionam as coisas. Mas como que essa dívida nasce, ou pelo menos aonde que ela piora? Isso acontece no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele começa com as privatizações, lembra da reforma econômica, para estabilizar, para continuar estabilizando o real, porque ele tinha controlado a hiperinflação. Então, ele privatiza 80 empresas, entra aí pro recorde do governo que mais privatizou estatais, e arrecada um montante de quase 80 bilhões de reais, justamente para quê? Para amortizar uma dívida pública que naquela época era de 78 bilhões de dólares, certo? Só que ele arrecada só 80 bilhões de reais. Ele termina o governo devendo 245 bilhões de dólares convertido no dinheiro de hoje, na moeda de hoje, dá 1,3 ou 4 trilhões de reais. Esse é o grande início dos trilhões da dívida pública que está caindo no colo do Bolsonaro hoje. Mas não termina por aí. Vem o governo do PT, lá no terceiro mandato, que é o final do primeiro mandato da Dilma, que eles começam a divulgar que o Brasil começa a baixar a dívida pública e está em 2 trilhões. Mentira! Mentira! Tem um site, no final do vídeo a gente põe o link lá, que desmistifica isso. O Brasil naquele momento, em 2014, devia mais de 3 trilhões. Isso era a maquiagem do governo para reeleição. Beleza, vem de lá para cá, cai no colo do governo Bolsonaro, mais de 4 trilhões. Você viu, em ordem cronológica, como que o Brasil hoje ele é endividado, tendo que trabalhar, produzir riqueza, só para pagar juros da dívida pública federal? Lembra-se, dívida pública federal é a externa e a interna. Mas não acaba por aí esses arrombos que vem fazer efeito hoje. No governo do Fernando Henrique, teve outra ação que ele criou para salvar banco, que a gente sofre o reflexo disso até hoje. É o tal do PROER, vou até ler aqui para você. Se chamava Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. O PROER foi um dos maiores esquemas, ou foi uma das maiores movimentações financeiras do dinheiro público para salvar instituições bancárias que estavam quebrando. Por quê? Porque o mesmo Fernando Henrique, ele estabiliza a moeda e ele acaba com a hiperinflação. Esses bancos que iam quebrar viviam desse hiperjuros, dessa hiperinflação. Quem lembra também que o preço do alimento de manhã era um e à tarde era outro? Quem lembra também que os salários eram pagos por semana para dar tempo da pessoa ir lá correr no supermercado para encher a sua despensa? Então, esses bancos que foram socorridos com esse PROER viviam dessa exploração. Sim, dessa exploração. Então, Fernando Henrique pega e dá 30 bilhões de reais do Banco Central para bancos maiores comprar esses bancos menores que estavam falindo. Mas olha que coisa interessante, vou ler de novo aqui para não falar besteira. Em 2002, matéria da Folha de São Paulo já falava em prejuízo de 26 bilhões em valores corrigidos daquele mesmo ano do dinheiro emprestado para os bancos.
Outra matéria, em 2019, matéria da UOL, abre aspas, isso está lá para quem quiser ver, é só dar um Google aí. Abre aspas, calote de bancos socorridos por Fernando Henrique Cardoso e é 7 vezes maior que o total recuperado pela Lava Jato. Fecha aspas. A Lava Jato, nesse ano de 2009, tinha recuperado 4 bilhões de reais do dinheiro que foi roubado do Brasil e estava lá fora. Então ela repatriou 4 bilhões de reais. Esse dinheiro emprestado pelo Proer, lá para Fernando Henrique Cardoso, ele era 7 vezes maior que o dinheiro recuperado da Lava Jato. Então você faz ideia do montante, né, dessa dívida pública. Isso também vira dívida pública. E não é só isso, outras coisas. É só um exemplo para refrescar a memória do cidadão que não lembra, não conhece ou esqueceu que o arrombo hoje da dívida pública que está caindo no colo do governo Bolsonaro não é dele. Isso é de quase 30 anos de política econômica dos outros governos no Brasil aqui.